Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para o nosso segundo Química e Contexto. Espaço esse em que a gente lança um tema de cotidiano e vamos fazer a correlação com conteúdos de química. O nosso tema do encontro de hoje é a intoxicação por monoetileno-glicol e dietileno-glicol em alguns rótulos da cervejaria Baker. O roteiro do nosso encontro: conhecer o problema, analisar quimicamente as duas substâncias envolvidas, avaliar o que poderia ter acontecido quimicamente para essa contaminação ocorrer e, finalmente, correlacionar tudo isso com conteúdos de química e maneiras de abordagem que poderia ocorrer no Enem e nos principais vestibulares do país. Primeiramente, gostaria de te apresentar o problema. A cervejaria Baker é uma microcervejaria de Belo Horizonte, fundada em 1999. É considerada pela mídia uma das microcervejarias do Brasil mais promissoras, que tem aproveitado esse mercado crescente do consumo de cervejas artesanais. Ela já possui vários rótulos, inclusive levando alguns deles para outros estados, com mais de 70 tanques de produção. O fato é que por volta de 27 de dezembro de 2019 e 5 de janeiro de 2020, algumas pessoas começaram a dar entrada em hospitais com vômito, náuseas, insuficiência renal aguda e algumas alterações neurológicas centrais e periféricas. Havia ali estabelecido um mistério, né, uma doença nefroneural que a princípio não tinha ali um indicativo de causa. Depois de algum tempo de investigação, perceberam a coincidência de que aquelas pessoas que estavam apresentando sintomas tinham ingerido um dos rótulos da cervejaria Baker, a cerveja Belo Horizontina, que foi lançada em 2017 para comemorar o aniversário da cidade de Belo Horizonte. E é claro que isso ainda está em investigação, mas até então nós temos 42 pessoas contaminadas e 9 mortes em investigação, provavelmente causadas por essa intoxicação. As autoridades envolvidas com a investigação do caso encontraram nos tanques de fermentação e em lotes de alguns rótulos da cervejaria Baker a presença das substâncias monoetileno-glicol e dietileno-glicol. Substâncias essas que poderiam estar causando ali a intoxicação naquelas pessoas. Vamos agora conhecer um pouquinho da química dessas substâncias. Vou te apresentar aqui uma fórmula geral para os dióis. Quando N é igual a zero, nós temos o monoetileno-glicol, sigla MEG, que esse mono pode ser suprimido e a gente simplesmente dizer etileno-glicol. Essas nomenclaturas, elas não são oficiais. A nomenclatura oficial e o PAC seria etanodiol. É um líquido inodoro, incolor, de sabor levemente adocicado. Dentre as principais aplicações para o etileno-glicol, ele pode ser utilizado em shampoos, cosméticos, tintas. Alguns até questionam, né, o fato de ter o contato da substância com a pele. Nesse caso é inofensivo. Agora, se ele for ingerido, ele vai gerar metabólicos que apresentam elevada toxicidade. Uma das grandes aplicações que a gente lembra a nível de cotidiano são soluções que são colocadas no radiador do carro para o líquido de arrefecimento que faz a troca de calor ali com o motor. No caso, o etileno-glicol ele vai atuar como anticongelante em países frios e vai aumentar a temperatura de ebulição em países tropicais, como é o caso do Brasil. Nesse caso, a gente lembra lá das propriedades coligativas, a crioscopia, em que a presença de um soluto não volátil faz o ponto de congelamento diminuir. Então, nesse caso, sua intenção com esse fluido é evitar com que haja congelamento, né, do líquido de arrefecimento dentro do sistema de refrigeração do carro. No caso de países como o Brasil, o uso desse tipo de solução é para que nós tenhamos o aumento na temperatura de ebulição,
Aí nós temos a ebulioscopia. Nesse caso, nós queremos evitar que ocorra a ebulição do líquido que está trocando calor com o motor do carro. Quando N igual a 1, nós temos o dietileno glicol, DEG. Se N igual a 2, teríamos o trietileno glicol e assim por diante até chegarmos no polietileno glicol. O dietileno glicol tem como nomenclatura oficial IUPAC 2-hidrox-etox-etan-2-ol, líquido incolor, inodoro, aplicação como solvente, ele é utilizado, por exemplo, no refino do petróleo, é utilizado na produção de papel e tem utilização também como anticongelante. Sempre lembrando que nesses casos aí de soluções utilizadas em radiadores de carro, você já deve ter percebido que elas apresentam cor, às vezes verde, às vezes vermelho. Nesse caso é colocado ali corantes para que tenhamos a percepção de vazamentos. O dietileno glicol, como função orgânica, ele é um diol também, só que agora ele apresenta a função éter. Então, nesse caso, nós temos uma função mista, álcool-éter, né? Que é a diferença, então, para o monoetileno glicol, que é apenas álcool, ok? Bom, galera, essas são as duas substâncias, então, envolvidas na contaminação da cerveja lá na cervejaria Baker. O monoetileno glicol e o dietileno glicol, ok? De uma forma bem generalizada, agora nós vamos tentar passar pelo processamento de uma cerveja, para a gente poder entender qual é o envolvimento do mono e do dietileno glicol nessa problemática da cerveja Baker. Bom, a cerveja ela começa com um processo ali de produção em que passa os grãos por uma moagem, um cozimento e mostura. Nós temos depois uma filtragem e clarificação. Aí esse moço passa por uma fervura e logo na sequência temos um resfriamento. Vai para o processo de fermentação, maturação e depois o evasamento ou o engarrafamento dessa cerveja, tá? Obviamente não é o objetivo dessa aula, mas esse é um processo bem generalizado, né? E aí você vai entender que o etileno glicol e o dietileno glicol, eles vão ter um envolvimento ali no processo de resfriamento, logo depois que a cerveja passa pelo processo de fervura. Então, obviamente, o uso dessas substâncias não é obrigatório, inclusive nas microcervejarias no Brasil nem é tão comum. Você poderia utilizar apenas água ou utilizar de um outro soluto, ok? Mas, como a Baker, ela afirma que usava no processo etileno glicol, mas não usava dietileno glicol, então provavelmente ele estava sendo utilizado como fluido anticongelante no trocador de calor na hora que você tem ali o resfriamento da cerveja. Bom, é extremamente importante lembrar que o etileno glicol ele não entra em contato direto com a cerveja. Ele passa ali por serpentinas, simplesmente fazendo a troca térmica com a cerveja que nesse caso está aquecida, com a intenção de resfriá-la, ok? Provavelmente, né, não estou afirmando nada, já que nós temos aí um caso em investigação, por uma falha técnica, houve rompimento ali naquela serpentina e esse líquido de resfriamento teve contato direto com a cerveja, tá? E aí, quais seriam as probabilidades de surgir no processo de etileno glicol, já que ele foi encontrado também nas amostras de cerveja recolhidas? Existe uma possibilidade química que o etileno glicol, na presença de etanol e meio ácido, ou seja, as condições que nós temos ali quando ele mistura com a cerveja, nós teríamos o etanol, né? E nós teríamos também o meio ácido, acidificado. Nós teríamos a possibilidade, então, de uma reação em que o monoetileno glicol seria convertido em dietileno glicol. E aí o motivo pelo qual ele seria encontrado ao fim do processo, ok? Essa é uma possibilidade, né? Uma segunda possibilidade
é que quando a indústria compra essas substâncias de uma outra indústria química, como nesse caso aquele líquido de resfriamento ele não vai ter contato direto com o alimento, não teria necessidade de você comprar um produto totalmente puro, que por sinal onera muito o processo, é caro. Então provavelmente teria a possibilidade, vamos dizer assim, da indústria estar utilizando um monoetileno glicol que não tinha 100% de pureza. E aí, dependendo do percentual, dentro dessas impurezas, nós poderíamos ter a presença do dietileno glicol. Essa é uma outra possibilidade. Claro que foram levantadas outras possibilidades da investigação, de sabotagem, mas obviamente nós não vamos entrar aí no caso. Agora nós vamos entender um pouco melhor quais seriam as consequências de uma pessoa ingerir o monoetileno glicol e o dietileno glicol. Como eu já mencionei nesse vídeo, essas substâncias em si não são tão tóxicas, mas quando metabolizadas no fígado, aí sim serão gerados metabólicos que têm alta toxicidade. É bom lembrar que toda substância ela tem um tempo de meia-vida para ser metabolizada no nosso organismo. Vamos lembrar o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a metade dessa amostra que está presente no organismo seja consumida, né? No caso, como são os metabólicos que geram os maiores problemas, seria interessante tempo de meia-vida maior, porque dá tempo dessa substância, o etileno glicol, ser eliminado via renal, né? E, obviamente, quanto menos metabólicos dentro do organismo, menores são os efeitos clínicos, né? Bom, primeira coisa que eu queria avaliar com vocês, até para não complicar muito, eu vou falar da questão metabólica do monoetileno glicol. A diferença é que o dietileno glicol vão gerar os mesmos metabólicos do mono e outros metabólicos que podem gerar outros problemas, e por isso ele é considerado mais tóxico. Mas para simplificar um pouco mais a nossa explicação, eu queria me ater então ao monoetileno glicol. Bom, então monoetileno glicol, quando ali metabolizado no fígado, ele vai gerar ali alguns metabólicos, dentre eles a gente destaca o glicaldeído, né? O glicaldeído, nós poderíamos destacar também o ácido glicólico e o ácido oxálico. Quimicamente, eu gostaria que você me ajudasse a lembrar que o etileno glicol, ele é um álcool primário. E a oxidação de álcool primário, ela primeiro passa por um processo intermediário, que é a oxidação a aldeído, podendo chegar a ácido carboxílico na sequência da oxidação. Então isso é interessante porque seria, inclusive, uma possibilidade de cobrança da matéria dentro de uma provinha de vestibular, tá? Bom, eu queria dar ênfase a duas substâncias que vieram da metabolização do etileno glicol. Primeiro, o ácido glicólico, ele vai alterar de forma significativa o pH do sangue, tornando-o ácido, então provocando aí uma acidose. Nós sabemos que o pH do sangue é controlado pelo efeito tampão, mas a presença de uma determinada substância na corrente sanguínea e aumentando a sua concentração ali, poderia provocar alterações significativas, né? Essa alteração do pH pela presença do ácido glicólico, ele poderia lesionar alguns tecidos. Agora, a toxidez maior que nós temos dessas substâncias é, sem dúvida nenhuma ali, o ácido oxálico, né? Que poderia se transformar em oxalato, combinar com o cálcio no sangue e formar oxalato de cálcio. De cara, ele já iria provocar ali uma hipocalcemia, né? Diminuindo a quantidade de cálcio disponível no sangue. Mas muita gente já, inclusive, detém essa informação que o oxalato de cálcio é um dos grandes responsáveis pela formação dos cálculos renais. Só que nesse caso nós temos um problema mais sério, porque os cristais de oxalato de cálcio, eles poderiam acumular no cérebro, no sistema nervoso central, nos pulmões, nos rins e músculos, né?
E em todos esses casos, eles vão causar sintomas e que são extremamente graves, né? Por exemplo, no cérebro e no pulmão, ele poderia causar edemas, né? Poderia alterar o funcionamento do coração e, obviamente, nos rins e músculos, nós teríamos, além de muita dor, o problema renal, que é a insuficiência, dificultando, inclusive, a eliminação das substâncias tóxicas que estão no organismo. Então, se a pessoa vai para um quadro de insuficiência renal, ela não vai conseguir eliminar aquele excesso de etileno glicol que está no organismo e nem dos seus metabólicos, e aí vai acumulando escórias e efetivamente, nesse caso, é inclusive recomendado aí a pessoa passar por uma hemodiálise, né? Então, algumas pessoas tiveram sintomas mais graves, insuficiência renal aguda, e tiveram que passar por hemodiálise, ok? Bom, galera, eu queria destacar também com vocês uma questão da aplicação de etanol como antídoto para o etileno glicol. A ideia é bem simples. Quando você introduz o etanol no organismo, que também é tóxico, né? Mas ele vai competir com o etileno glicol pela mesma enzima no fígado. E automaticamente você faz o tempo de meia-vida do etileno glicol, que é por volta aí de 3 a 5 horas, né, o tempo de meia-vida dele, aumentar de forma significativa, passando aí para por volta de 15 horas. Obviamente, se o etileno glicol fica mais tempo no organismo, sem ser metabolizado, ele tem uma chance maior de ser eliminado de forma renal. Obviamente, tem que ser avaliado por um médico de forma bem específica, porque se a pessoa já está com insuficiência renal, essa técnica ela não funcionaria, já que a pessoa não conseguiria eliminar ali o etileno glicol. Galera, então, assim, eu quis fazer com vocês apenas um apanhado geral de quais seriam as consequências. E aí você consegue associar ao quadro que nós já vimos ali dos sintomas que as pessoas intoxicadas estavam tendo, né? Você tem alterações do sistema nervoso central e periférico, cálculos renais foram observados nessas pessoas, insuficiência renal aguda, né? Algumas alterações hepáticas significativas, muitas dores abdominais que são justificadas pela formação desses cálculos, né? E automaticamente, quando você tem ali o espalhamento desses cristais de oxalato de cálcio pelo organismo, né? Então, obviamente, não é nosso objetivo aqui discutir essa questão médica, mas eu gostaria de destacar com vocês a questão química do processo. A formação do oxalato de cálcio, a atuação do etanol como antídoto, né? E, obviamente, lembrar que no metabolismo nós temos reações de oxidação. E a oxidação de álcool primário, ela pode ser parcial, levando a aldeído, e ela pode ser total, levando a ácidos carboxílicos. Para finalizar, nós vamos relacionar todo o ocorrido lá na cervejaria Baker com as matérias da química e as formas pelas quais elas poderiam ser abordadas. Começo pela fisicoquímica, dando destaque para as propriedades coligativas, em especial a crioscopia e a ebulioscopia. Ainda dentro da fisicoquímica, poderia ser abordada alguma questão dentro da parte de soluções, fornecendo para você, por exemplo, uma dose letal de uma dessas substâncias e solicitando ali um cálculo efetivo dentro da quantidade dessas substâncias na corrente sanguínea. Dentro da fisicoquímica ainda poderíamos abordar a questão do efeito tampão, maneira pela qual é controlado o pH sanguíneo. Passando para a química orgânica, abordagem de identificação de funções e propriedades de substâncias orgânicas, as reações orgânicas, dando ênfase à oxidação de álcool. E com certeza poderíamos ainda ter a cobrança na parte bioquímica, na metabolização do álcool, relacionado aí à atuação enzimática. Por incrível que pareça,
Teria possibilidade ainda de cobrança na parte de polímeros, já que o etileno glicol é uma das matérias-primas para a produção de poliéster. Em especial, a gente destaca o PET. Espero, moçada, que vocês tenham gostado do nosso Química e Contexto. Reafirmo que é um caso polêmico e que ainda está em investigação. Confesso lamentar o ocorrido com a cervejaria Baker. Espalhe esse vídeo para os seus amigos e vamos tentar difundir um pouquinho de química para esse mundo que está cada vez mais hostil. Te espero no nosso próximo encontro. Beijo no coração.